Boa noite, pessoal, senhoras, senhores, bem-vindos ao meu canal. Quando eu dei início a esse canal, eu tinha a intenção de evitar fazer vídeos que tivessem alguma relação com o debate político atual, né, no nosso contexto e tal. Não que o tema política seja um tema a ser excluído, mas a pequena política, né, o dia a dia da política, eu não queria falar sobre isso, não. Mas é meio difícil evitar quando um dos temas que me são mais caros, como por exemplo o tema da religião, é trazido para dentro da vida, da esfera política, de uma forma assim tão protuberante, né? Como a gente está vendo agora com essa ideia do presidente da República de fazer um grande jejum para poder tentar combater ou conseguir a influência ou a ajuda de Deus em relação a essa pandemia que está se aproximando de forma cada vez mais assustadora da nossa realidade. Sempre que eu vejo alguma coisa assim, né, um jejum, essa fervorosidade da oração, né, essa ideia que implica que muitas pessoas fazendo uma oração ou um ato religioso qualquer, ou então essas pessoas fazendo isso com muita intensidade, com muita frequência, muito alto, né? Ou alguma coisa desse tipo, que isso teria alguma eficácia mais significativa, né? Isso me faz lembrar sempre, me faz pensar sempre que por trás disso existe uma ideia de Deus como de uma força da natureza, como de um fenômeno natural, uma ideia que é, na verdade, uma ideia pagã, né? Uma ideia de Deus como uma força da natureza que então, através do meu ato religioso, né, da intensidade da minha oração, da quantidade de pessoas envolvidas no meu jejum, quer dizer, é uma força lá de um lado que eu vou conseguir de alguma forma comover fazendo uma força do lado de cá, né? Como se eu estivesse de alguma forma equilibrando forças, ou como se eu estivesse numa espécie de cabo de guerra, né? É um pouco estranho e aparentemente muito contrária à concepção da tradição judaico-cristã, que supõe Deus como sendo exterior à natureza, né? O Deus ex machina, né? O Deus que não se confunde com a natureza, é o criador da natureza, mas não é idêntico e muito menos uma parte dessa natureza, como por exemplo uma força. E isso também nos coloca de cheio no meio de um paradoxo que me parece um dos mais interessantes aí no campo da religião, que é a ideia de que Deus é onisciente, né? E o que pressupõe essa ideia, né? Que se Deus é capaz de saber tudo no tempo e no espaço, o passado e o futuro e etc., então, de alguma forma, a gente é necessariamente obrigado a supor que o passado, o futuro e etc., tudo isso já está, de alguma forma, em algum lugar determinado, né? E se isso já está de alguma forma determinado, daí, por exemplo, a noção de predestinação do calvinismo, né? Aquela noção de que não cai uma folha do céu sem que seja da vontade de Deus e etc., se é assim, então não há espaço para se pensar num livre-arbítrio, né? No entanto, a noção de um livre-arbítrio ela é também uma noção muito necessária, até porque se não há esse livre-arbítrio, como é que a gente pode falar de uma culpa ou de uma responsabilização do ser humano pelos seus atos, ou alguma coisa desse tipo, até mesmo falar do pecado, né? Fica bastante complicado, a gente corre o risco de construir uma noção assim de Deus muito parecida com aquela do demiurgo, dos gnósticos, né? Daquele ser que cria um outro ser para que fique ali louvando e dando glória a ele só por causa disso, né? Então,
E ao mesmo tempo, né, essa coisa toda nossa, vamos nos reunir para poder fazer um jejum e pedir a Deus que interceda, né? Além de tudo, isso é um pouco infantil, né? Porque tá ligado àquilo que o Freud diz lá no texto dele sobre o futuro de uma ilusão, né? Quando ele fala da relação do homem com Deus derivar de alguma forma da experiência da criança com o pai, né? Quer dizer, você tem a criança diante de um mundo cheio de dificuldades e incertezas, no qual ela está chegando agora, e o pai se apresentar à criança como alguém que protege, alguém que garante assim uma segurança que tudo vai dar certo e tal, e a criança forma aquela figura do pai extremamente poderoso, né, do pai herói que cuida e garante a segurança dela e tal, e o fato é que a gente vai crescendo, a gente vai ficando adulto e vai vendo que o pai da gente não é tudo isso que a gente imaginou lá quando criança. No entanto, a natureza e as suas intempéries continuam aí, e para muita gente, segundo Freud, é importante crer nessa figura de Deus e esperar de Deus essa intervenção, porque assim ela consegue restaurar a sua segurança infantil e tal. Então, Deus teria essa função de substituir o pai nesse sentido e manter uma certa calma, né? Uma certa estabilidade para essas pessoas que não sabem muito bem ou que temem, né, de certa forma, essas intempéries, né? Curiosamente, ao mesmo tempo, se a gente pensar um pouquinho, né, foi esse mesmo Deus que nos deu a inteligência para poder fazer ciência, por exemplo, né, e através da ciência pesquisar a cura, a vacina para essa e outras pandemias e outras dificuldades que porventura podem surgir ao longo da nossa história, né? Quer dizer, um bom pai, né? É um pai que cria o filho para que esse filho se torne um adulto maduro, responsável, independente, que resolva seus próprios problemas, né? Quando esse filho cresce, vira adulto e fica dependente ainda do pai, consumindo a aposentadoria do pai, etc., é uma coisa meio bizarra, né? Uma coisa muito bizarra. Além disso, tem esse negócio do jejum, né? O jejum. Ah, o jejum tipicamente significa ficar sem comer um tempo, né? O jejum era um troço que fazia muito sentido quando a comida era escassa, né? Quer dizer, para muita gente ainda é escassa a comida, mas as pessoas que estão nessa mobilização aí não são essas pessoas. Então, assim, quando a comida é escassa, você se abster de comer tem esse sentido de um sacrifício, né? Mas nós estamos falando de pessoas opulentas, né? Pessoas que estão de pança cheia, que ficar um dia sem comer não vai ser nenhum sacrifício, não vai trazer dificuldade nenhuma. E talvez fosse um sacrifício muito mais significativo passar um tempo sem recolher o dízimo, né? Quem sabe isso aí tivesse um pouco mais de efeito, mas é sempre bom lembrar que não é sacrifício que Deus quer, né? É misericórdia, né? E aí, nesse sentido, se é para poder fazer um Estado cristão, né? Então que esse Estado seja cristão, né? Que ele tenha misericórdia desse povo que está em dificuldade, passa fome, e libere esse dinheiro que já está aí para ser liberado há um bom tempo, ao invés de ficar fazendo politicagem e coisas desse tipo, para que essas pessoas possam minimizar a dificuldade delas, né? É o mínimo, né? Na verdade, eu torço para que
Apesar, sim, eu torço, mas com muito pouca esperança, né? Isso certamente é uma jogada política do presidente, que está vendo a popularidade dele para o brejo, e que está, enfim, está encurralado, né, de alguma forma. E então ele vai fazer uma jogada política, um movimento aí para poder mobilizar uma parte significativa da base eleitoral dele, que é formada dos grupos evangélicos e etc, né? Provavelmente é isso aí. Mas eu ainda torço para que, na realidade, quem sabe, né? Quem sabe, né? Um fiozinho de esperança que seja, que isso derive de um sentimento de culpa, né? No sentido de que ele finalmente reconhece que ele só fez cagada a esse respeito até então, né? Tanto do ponto de vista do que ele diz, quanto também do ponto de vista do que ele faz, né? É uma das pessoas que contribuiu significativamente para espalhar o vírus no Brasil e também contribuiu para que ele continue se espalhando através das propostas que ele faz. E quem sabe, né? Quem sabe ele está se sentindo um pouco culpado e resolveu se espiar dessa culpa de alguma forma, né? Eu acho muito pouco provável. Eu acho que é só jogada política mesmo. Mas veremos.